Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 13 do módulo 12, Programação Orientada a Objetos. E nessa aula, então, como eu havia prometido na aula passada, a gente vai falar de herança. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card em algum lugar aqui, aparece a card, bum! Mas essa aula não depende da aula passada, tá, pessoal? É só um assunto que a gente tinha mencionado na aula passada e agora a gente vai ver em profundidade. Muito bem, então, olha só, vamos lá. Eu tenho aqui o meu Google Colab já prontinho para a gente poder começar a trabalhar. Lembrando aí que todo esse código que eu estou fazendo com vocês vai estar na descrição do vídeo. Vocês podem, eventualmente, depois pegar, ver, copiar, colar, enfim, fazer aí do jeito que vocês acham melhor para o melhor aprendizado de vocês, tá? Muito bem, então, ó, eu vou começar aqui, pessoal, criando uma classe, tá? E essa classe aqui é o seguinte: essa classe aqui vai ser uma classe A, tá? A gente já tinha criado na aula passada essa classe A. E aí o que acontece? Essa classe A tinha uma série de coisas interessantes. Eu vou fazer do zero aqui, porque essa classe A, na verdade, é uma classe que foi feita há muitas aulas passadas, tá? Então eu vou refazer aqui rapidinho. Então essa classe A, ela tinha um construtor init, tá? E os parâmetros de entrada era o objeto, que chama o construtor, e um parâmetro x. Eu tenho também aqui esse x aqui, na verdade, é private, tá? Então você vê aqui pelo modificador de acesso, que é dois underscores ali, é private, tá? E aí, na classe A eu tinha dois métodos, três métodos, na verdade. O fun, tá? Esse fun aqui nada mais era do que um método public. Então a gente colocava aqui public, né? Public, método da classe A, tá? Método A, e botava o valor de x também, tá? X igual a, e obviamente então aqui a gente colocava self underscore duas vezes x. Pronto. Então isso aqui era x aqui. E isso aqui então, pessoal, era importante por quê? Porque eu tinha três métodos, tá? Um método inclusive aqui que era protected. Então como é que a gente fazia a modificação de acesso fun protected underscore fun, tá? Tem esse método aqui protected, e tinha um método private, tá? Esse método private é um método privado, é duas vezes underscore fun, e aí eu botava private aqui, pronto, private, tá? Lembrando aí que eu não consigo chamar diretamente o método private, fora da classe, tem que ser uma chamada de dentro da classe, tá? Legal, então isso aqui é a classe A, que também vai estar na descrição do vídeo, ok, pessoal? Então, isso aqui é a classe A, beleza. Agora, eu vou criar uma outra classe, agora sim, que é o código da nossa aula, que é a classe B. Essa classe B, eu quero que ela herde da classe A o método fun, os métodos fun, que eu defini agora, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu quero aproveitar esse código que eu fiz nesses métodos para a classe B. Então, eu faço classe B, e aí eu vou abrir e fechar parênteses A. Isso aqui significa o seguinte: a classe B herda da classe A seus métodos e também o campo X aqui, que é protected, é private, tá? Muito bem. Então eu vou colocar aqui def init. Então estou fazendo o construtor da classe B, self X, tá? E aí vem aquela história, bom, mas espera aí, esse x aí você está passando como parâmetro, tá? Deixa eu mostrar aqui. Você está passando esse x como parâmetro, mas na verdade ele é herdado e privado da classe A. E vem aquela questão, poxa, mas como é que você vai acessar esse x agora, tá? Então, uma forma aqui, pelo menos no construtor, é a gente fazer, olha, nome da classe, classe A, ponto, init. Então, isso aqui, pessoal, é um jeito de eu invocar o construtor, tá? Então eu estou falando assim, ó, pega o construtor da classe A, que é esse init, e passa os parâmetros self, que é, digamos assim, a referência para o objeto que chamou o método construtor, ou o método que vai inicializar as variáveis ali da classe, e passa o parâmetro x também. Então, nesse momento, o fluxo de execução do seu programa vai passar desse ponto para esse aqui. Tá? Então imagina que isso aqui foi copiado, tudo isso aqui foi copiado dentro da classe A, você tem uma cópia, e nessa cópia você vai chamar aquele método que foi copiado ali, que é o construtor da classe A. Tá?
dentro da classe B. Tá, agora dentro da classe B ainda, pessoal, o que eu vou ter? Eu vou criar aqui um método public, vou chamar de call public esse método, tá? E esse método aqui ele vai ser interessante, por quê? Porque eu vou ter a possibilidade de verificar a chamada a ele, tá? Então eu vou chamar aqui public chamada na classe B, tá? Então, dentro desse método public, eu vou chamar o método public da classe A, que foi herdado para a classe B, tá? Então, ok, beleza. O que mais que eu posso fazer, pessoal? Adivinha? Eu posso fazer as mesmas coisas que eu fiz ali, public, protected, na classe B, né? Então, protected. Tá? Isso aqui é só um nome, tá, pessoal? Poderia ser protegido. É só para dizer, eu estou chamando um método que é protected, e eu tenho que botar ali o modificador de acesso, tá? Então, vamos botar aqui, ó, call. Na verdade, aqui eu poderia botar esse modificador de acesso, mas esse método vai ser público. Só que, na verdade, ele chama o método protected da classe B, tá? Via classe B. Então, ele vai chamar um método da classe A protected via classe B. Aqui no final, pessoal, o que a gente vai ter? Eu vou ter aqui ó, um call private, tá? Private. E aqui vai ser privado esse método, private. Quer dizer, esse método é public, mas ele chama um método da classe A, que é fan. Esse fan foi herdado da classe A, tá, pessoal? E aí, com isso, ele vai, fala assim, ok, eu estou chamando um método privado da classe A através do método da classe B, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o objeto B, que é digamos assim, vamos dar uma olhadinha, ó, eu vou passar um parâmetro x, né? Aqui pelo construtor da classe B eu passo um parâmetro x, tá? Que é um valor 5, na verdade, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar aqui, ó, objeto B, eu vou chamar os métodos call public, tá? Objeto B. Poderia só botar objeto, né, pessoal? Fica mais simples assim, pronto. Call protected. Abre e fecha parênteses, tá, pessoal? Como é método, eu não estou acessando um campo da classe B. Eu estou acessando o método, então tem o nome do método e abre e fecha parênteses porque não tem parâmetro de entrada. Isso aqui, esse self, embora aqui tenha self, né, esse self é só para indicar quem é o objeto que está invocando aquele método. Ele saber quem é o objeto para saber qual é o campo de qual objeto que ele tem que modificar, o campo X, por exemplo, tá? Tá. Aí eu poderia também, pessoal, fazer o object call private. Mas você deve saber, pessoal, que o que acontece é o seguinte, esse método aqui, ele vai dar erro na hora que ele tentar chamar um método privado, porque esse método privado ele só pode ser acessado da classe A. Esse fan aqui só pode ser acessado por métodos da classe A, exclusivamente. O protected, em princípio, pessoal, pode ser chamado de fora da classe A e, portanto, pode ser chamado na classe B. Então, no momento que eu chamar esse método protected fan, não tem problema nenhum, porque eu poderia, inclusive, chamar aqui object underscore fan. Não teria problema nenhum, tá? Então, só para mostrar aqui, ó, eu poderia fazer diretamente, ó. Por exemplo, eu poderia fazer fan, porque foi herdado, né? Então, agora, esse objeto B tem todos os métodos da classe A e da classe B. Então, você pode fazer a chamada direto, ou pode usar os métodos, digamos assim, que fazem a chamada de forma indireta. Tá? Ele vai dar erro nesse private aqui. A gente vai mandar executar agora, vocês vão ver. Tá, pessoal? Então, só para mostrar aqui, ó. Vamos ver se não tem nenhum erro. Então, olha só, aqui, ó, tá vendo? Ó, esse cara, essa classe B, ela não está definido diretamente o método fan. Foi herdado da classe A. Eu peguei emprestado ali, né? Esse método fan, mas funciona. Tá vendo? Ó, método A. Tá vendo? Aqui, ó, também, ó, método, chamei fan direto protected e deu o valor de x. Agora, o que acontece? Eu fiz o call public, então esse método aqui, o call public, ele está sendo uma chamada através do método da classe B para o método da classe A. Então, tanto o public quanto o call public protected funcionam.
O problema é quando eu tenho o call private, tá? Então, esse private, ele vai bem até aqui, e quando chega aqui, ele fala, olha, peraí, você está tentando chamar um método privado, que é um método privado da classe A, que embora você esteja usando herança, a herança não te permite acessar, utilizar métodos privados da classe que você está recebendo a herança, tá? Então aqui, ó, eu teria que comentar esse cara não vai funcionar. Assim como também se eu desse object, underscore fun, ele também vai me produzir um erro. Ó. Vou mandar rodar aqui, ó, pessoal. Vai falar, pô, você está tentando acessar, ó, tá vendo? Ele já marca aqui e fala, ó, você está tentando acessar uma função. Ele fala que não tem, tá? Mas não é isso. Ele está falando, na verdade, você está tentando acessar, usar um método privado. E sinto muito, mas você não pode fazer isso fora da classe, tá? Essa é a definição de método privado. E também de campo privado. Você não consegue enxergar fora da classe, certo? Ou usar fora da classe. Ok, então com isso, pessoal, a gente já teve aí uma pequena amostra do que vem a ser herança, como é que você usa a herança, como é que ela funciona, e isso está associado aos modificadores de acesso, como é que os modificadores de acesso vão impactar nessa questão do uso, ou no caso aqui, de métodos que são herdados, tá? Muito bem. Então, com isso a gente já teve uma noção foi bastante intensa essa aula aqui, tá, pessoal? Teve bastante conteúdo, mas isso daí é para a gente fazer uma coisa concentrada e tal, e ajudar vocês a entender a questão da herança. Eu não estou botando nenhum exemplo prático aqui, mas, enfim, tem muitas aplicações isso daí para reutilização de código. O que eu vou fazer na aula que vem, pessoal? Na aula que vem, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou mostrar para vocês o que acontece quando eu tenho um método de classe e um método estático, tá? Então tem diferença e na herança isso vai aparecer de forma bastante relevante. Vocês vão ver essa diferença nas próximas 2 aulas, eu vou mostrar bem, próximas 3 aulas eu vou mostrar isso bem detalhadamente, tá? Bom, pessoal, não esqueça de curtir, de compartilhar se você gostou. Com isso, se vocês curtirem e compartilharem, mais pessoas vão ter acesso ao material e você vai ajudar mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção, e espero vocês na próxima aula. Tchau!